Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Saúdo-vos com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui para gravar mais um áudio em forma de áudio devocional da palavra do Senhor para aqueles que ouvirem ou assistirem neste momento pelo YouTube. Peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, ative a opção de todas. A palavra que o Senhor nos deu hoje, em forma de áudio devocional, encontra-se novamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos estar lendo até o versículo 15, que tem por tema o centurião Cornélio. Diz assim o versículo 1: Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memórias diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, dizendo: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse: Não faças tu comum ao que Deus purificou. A Bíblia nos diz que o centurião Cornélio era um homem que era como Jó. Era um homem piedoso, temente a Deus, ele com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo de contínuo, e orava a Deus. E de contínuo orava a Deus. Deus também se referiu assim, aleluia, a respeito do seu servo Jó. Quando Deus estava ali, glória, no céu, fazendo a reunião com seus servos, com seus santos, Satanás aparece no meio e Deus disse: De onde vens, Satanás? Ele disse: Venho de perambular a terra, de andar na terra. Deus disse: Vês o meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal. E a Bíblia se refere a Jó como um homem que de contínuo fazia orações a Deus. E Cornélio era dessa forma, tinha pegado o exemplo de Jó, o exemplo de Jesus, que sempre estava indo para o monte e se retirava para falar com Deus. Deus deu essa visão a Cornélio de um anjo que disse: Envia homens a Jope, porque tenho eu um recado para ti. Envia atrás de Simão, que tem por sobrenome Pedro.
chama ele, está na casa do outro irmão curtidor que tem a sua casa na beira da praia. Aleluia. E ele te dirá o que deves fazer. Aleluia. Assim como Cornélio precisava de uma palavra da parte de Deus, precisava de alguém que orasse por ele para ele receber o Espírito Santo, de alguém que pregasse Cristo para ele, apesar de ele já ser temente, já ser um homem de oração, já ser um homem que fazia esmola, que fazia obra, já ser um homem que, aleluia, com toda a sua casa já servia, que com toda a sua casa já servia a Deus e de contínuo fazia oração a Deus. Ele precisava ainda conhecer a verdadeira história de Cristo. Ele precisava ainda conhecer o nosso Salvador. Aleluia. Porque ele ouviu falar. E mesmo assim, eu creio que Cornélio, como eu já falei em outros áudios, era o mesmo centurião que foi até Jesus e falou: dize uma palavra e o meu servo ficará curado. Porque sou homem de autoridade, mas não sou digno de te receber debaixo do meu telhado. E aquele centurião que a Bíblia narra nos evangelhos, se eu não me engano, de Mateus, Marcos e Lucas, ele foi para casa, Jesus deu uma palavra e ele foi para casa e o servo estava curado. E a Bíblia diz que ele e toda a sua casa passou a servir a Deus e a Jesus a partir daquele dia, a partir daquele milagre. Então ele começou a servir a Jesus, mas não conhecia a história de Cristo. Precisava conhecer para receber o Espírito Santo e o batismo nas águas. Tem gente que está na igreja, mas não conhece a Cristo. Quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei na minha mente, eu aceitei a Deus, mas eu não conhecia Jesus. Não sabia nem que existia Jesus. Eu fiz uma prova com Deus e Deus me respondeu. Aleluia. Eu era uma pessoa que vivia sem razão para viver, né? Cabisbaixos. Já estava dando um início de depressão. E eu falei com Deus: se o Senhor se importa comigo, me dá um sinal. Eu já contei esse testemunho, né? Estava em um lugar, quando eu fui sair com o carro, 3 jovens pegaram pedra para jogar, mas não deu tempo. Eu virei a esquina com o carro e não deu tempo eles jogar pedra. Aleluia. E quando foi no final de semana, passou-se poucos dias. No final não, passou aquele final de semana, quando foi na segunda-feira, os policiais mataram 5 jovens e aqueles 3 que estavam, ou foi 2, não me lembro bem, mas eu sei que tinha 2 ou foi 3. Eu sei que no meio daqueles 5, aqueles jovens que pegaram pedra para jogar no meu carro, estavam no meio daqueles 5 que morreram. O policial matou 5 e eles foram junto. Questão de 2 dias depois, o Senhor deu cabo da vida deles. Aí foi a primeira prova que Deus respondeu. Eles tentaram jogar pedra no meu carro. E eu falei com Deus. Eu já tinha falado com Deus antes: se o Senhor for comigo, se o Senhor se importa realmente comigo, me dá um sinal. Aí foi os policiais, matou 5 e eles 2 ou foi os 3, foi no meio. Eu sei que morreram todos. Os que pegaram pedra para jogar no meu carro, todos morreram naquele dia que o policial matou 5. Eles foram todos no meio, morreram. Foram no meio dos que morreram. Eu falei: eu acho que Deus é comigo mesmo, isso eu acho que é um sinal. Quando foi em outra ocasião, que estava em um certo lugar, outro rapaz procurou confusão comigo. E eu também, a gente quase que brigou, né? Eu peguei e fui pra casa. Quando foi no outro dia, minha irmã me contando: aquele rapaz que procurou confusão contigo, procurou confusão com outro rapaz e mataram ele na porta do lugar onde você estava. Mataram ele lá na porta. Eu falei: agora não tenho dúvida, já 4 pessoas Deus matou por causa de mim. Eu nem crente não era ainda, nem servia o Senhor. Aí eu falei: Deus, a partir de hoje eu vou te servir. E agora eu tenho certeza que o Senhor se importa comigo, que o Senhor me ama. E a partir de hoje eu quero viver para ti. Mas eu só conhecia a Deus, aceitei a Deus. Cheguei e vim para o lugar, para minha terra natal, para Iguape. Aceitei a Deus.
Mas Jesus, eu não sabia nem quem era Deus e nem quem era Jesus. Eu sabia que Deus era comigo. E aí eu comecei a pesquisar e vim entender que existia Deus, mas também existia Jesus, que ele era o Filho de Deus. E aí quando eu comecei a conhecer sobre Jesus, ao mesmo tempo eu já comecei a pregar sobre ele. Como aquele endemoniado, né, gadareno. Ele conheceu Jesus, foi liberto e no mesmo dia já começou a pregar sobre Jesus. Como a mulher do poço de Jacó, a samaritana, conheceu Jesus, oh glória, e no mesmo dia já começou a pregar sobre ele. Jesus é tão poderoso que a gente conhece ele hoje, já começa a falar dele hoje mesmo, oh glória. Então eu estava como Cornélio, eu servia a Deus, mas não conhecia a Cristo. Aleluia. Cornélio estava assim, servia a Deus e servia muito bem, mas não conhecia Cristo. Então o anjo falou, manda chamar Pedro que ele vai te apresentar o Cristo ressurreto, o Salvador da humanidade, o Salvador de Israel, ele vai te apresentar. Ele disse, Pedro tem uma mensagem para ti, mas não falou o que era. Mas era para Pedro apresentar Cristo. E Pedro não fez acepção, foi lá e pregou. E o Senhor está nos chamando essa noite para, assim como a gente foi alcançado pela palavra, para a gente também levar a palavra a outras pessoas. Porque há mais Cornélios esperando por Pedro para pregar a história de Cristo. Há mais pessoas precisando de mim, de você, para apresentar Cristo para elas, para falar quem é Cristo, quem é Jesus, o Salvador. Talvez elas já ouviram falar de Deus, talvez até já ouviram falar de Jesus. Eu já ouvi falar. Antes de eu aceitar Jesus, algumas pessoas me perguntaram, algumas pessoas que estavam pregando perguntavam, quer aceitar Jesus? E eu falava, ainda não é o tempo, mas eu nem sabia quem era Jesus. E talvez a gente fale para uma pessoa que quer aceitar Jesus, ele diga, não é a hora ainda, eu não estou preparado, mas ele nem sabe quem é Jesus. Então apresente Jesus primeiro e depois pergunte se ele quer aceitar. Fale, Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, derramou seu sangue, sofreu, padeceu, teve coroa de espinho, levou chicotada, levou pregos de 10 centímetros nos braços, nas mãos e nas pernas. Apresente Jesus e depois diga que quer aceitar ele. Se ele disser sim, Jesus pode batizar com o Espírito Santo na mesma hora. Aleluia. E Pedro foi, cumpriu a vontade de Deus e pregou a história de Jesus, do nascimento até o dia da sua morte. E ali o Espírito Santo desceu e todos foram batizados, cheios do Espírito Santo. E todos falaram novas línguas repartidas como línguas de fogo. Aleluia. Então tem pessoas necessitando de ouvir a história de Cristo. Eu e você somos boca de Deus aqui na terra. Temos que pregar e falar de Jesus, assim como um dia alguém falou de Jesus para nós. E nós aceitamos a Ele e a Deus também, o nosso Deus Pai. Aleluia. Talvez tenha pessoas até dentro da casa de Deus, dentro da igreja, que conhecem só a Deus, mas não conhecem Jesus. Conhece sim, ouviu falar de Deus, que Deus criou o mundo, criou o homem, criou tudo, mas não conhece nada sobre Jesus, não sabe nem quem Ele é. Então que a gente venha apresentar também a Cristo. Deus Pai é o mais importante de todos, mas Jesus também é importante. Ele está só abaixo de Deus em termos de importância. Mas é por Jesus que a gente consegue chegar a Deus. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Se não for pelo Filho, se não for por Jesus, a gente não chega a Deus. E a gente querer pegar o caminho direto para Deus, a gente não chega. Tem que passar por Jesus para depois chegar até Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. Eu sou o verbo vivo que desceu do céu e se fez carne e habitou entre os homens. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele é o grande Deus, eu sou. É através de Jesus que nós alcançamos salvação. Então temos que crer em Jesus, falar dele, para que pessoas através dele venham a ser salvas também. Porque se nós tentarmos ir direto para Deus, nós não vamos conseguir. Porque Deus é santo, 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 3 vezes ou mais. Jesus também é santo, santo, santo. Mas é através dele que Deus preparou um caminho para nós. Ele veio e morreu na cruz para que através dele nós conseguimos chegar a Deus.
Então apresente Jesus, fale de Jesus onde você estiver, onde você passar. E Pedro contou a história de Jesus. Foram batizados com o Espírito Santo. E Pedro disse, já que receberam o Espírito Santo, agora também não podemos negar a eles o batismo nas águas. Batizaram nas águas. E foi só alegria naquele dia e glória. Então há pessoas como Cornélio precisando ouvir a história de Jesus. E há pessoas como Pedro que precisam ir até aqueles que necessitam ouvir de Jesus e deixar o preconceito de lado. Então, guarde essa palavra e a pratique em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe. Amém. Graças a Deus.